Nessa videoaula eu vou resolver alguns exercícios envolvendo gases perfeitos e cálculo estequiométrico. Então vou tentar ser breve, porque alguns aqui são extremamente elementares. Ah, Você tem o primeiro aqui, ó, 1 grama de nitrogênio e 1 grama de oxigênio são colocados em um frasco de 2 litros de capacidade e essa temperatura. Então, no primeiro exercício aqui, no 1, você tem 1 grama de nitrogênio e 1 grama de oxigênio. O frasco tem capacidade de 2 litros, a temperatura é 300,15 Kelvin. Quer saber a pressão parcial de cada gás, a pressão total e a composição da mistura em percentagem molar. Então, o primeiro passo você vai determinar o número de mols aqui de cada um desses gases. Então, o número de mols do nitrogênio vai ser a massa do nitrogênio dividido pela massa molar, que é 28 gramas por mol. Uh, o número de mols do oxigênio, ou quantidade de matéria do oxigênio, vai ser 1 grama dividido por 32 gramas por mol. Então, já simplifiquei o grama aqui. Vou fazer a continha. Então, no primeiro aqui é 1 dividido por 28. 1 dividido por 28 igual 0,036 mols. Então, vamos escrever lá 0,036 mol. No outro aqui, nós temos 1 grama de oxigênio. Então, 1 grama de oxigênio dividido pela sua massa molar, que é 32 gramas por mol. 32, isso dá igual a 0,031 mol. 0,031 mol. As quantias em mol são muito parecidas, de tal forma que eu já posso adiantar que as pressões parciais desses dois gases nessa mistura devem ser bem próximas. Você quer calcular a composição da mistura? Então, por exemplo, fração molar do nitrogênio vai ser número de mols do nitrogênio sobre número de mols total, que é o número de mols do nitrogênio mais número de mols de oxigênio. Então, a fração molar do nitrogênio vai ser, faz a continha aqui, vou substituir aqui em cima para ficar mais didático para vocês. Então, o número de mols do nitrogênio, 0,036 mol, né? O número de mols total, que é a soma do número de mols de nitrogênio com oxigênio, vai ser 0,067 mol. E aí eu faço a continha aqui. Cadê? Então, 0,036 dividido por 0,067, isso dá 0,54. 0,54 ou 54 mol por cento. Você sabe que a soma das frações molares tem que ser igual à unidade. Então, a diferença de 1 para 0,54 é a fração molar do oxigênio. Então, a fração molar do oxigênio vai ser 0,46 ou 46 mol por cento do oxigênio. Você quer saber a pressão total? Cadê aqui? Pressão, a gente está usando PV igual a nRT. Então, a pressão total, bom, o número de mols total é a soma do número de mols de oxigênio e nitrogênio, dá 0,067 mol. A constante eu vou usar aqui em litro ATM, então 0,082
litro atm por Kelvin por mol. A temperatura é 300,15 Kelvin. E eu divido isso aqui pelo volume. O volume é de 2 litros. Vou mudar a cor aqui da canetinha, vou simplificar as unidades, litro com litro, Kelvin é menos 1 com Kelvin, mol é menos 1 com mol, e a pressão vai ser dada em atm. Então a pressão vai ser, vou fazer a conta aqui na minha calculadora, deixa eu arrastar ela um pouquinho aqui para cima. Então 0,067 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 2. Então a pressão total aí deu 0,82. Vamos conferir aqui o cálculo. Fazer duas vezes, pode ser que eu tenha errado alguma coisa. 0,067 vezes 0,082 vezes 300,15 igual, dividido por 2. 0,8245. Vou botar aqui 0,82. Não, 0,8245. Vou ter um 2 aqui, né? 0,8245 atm. Você quer saber a pressão parcial do nitrogênio? Pressão parcial do nitrogênio, usando a lei de Dalton das pressões parciais, é a fração molar do nitrogênio que multiplica pela pressão total. Então, a fração molar do nitrogênio, 0,54 vezes a pressão total, que é 0,8245 atm. Então, já tenho aqui a minha pressão total vezes ponto 54. Então, isso dá 0,445. 0,445 atm. Eu posso, pela diferença, determinar a pressão parcial do oxigênio, ou simplesmente pensar assim, que a pressão parcial do O2 vai ser igual à fração molar do O2 vezes a pressão total. Então, isso aqui vai dar a fração molar do O2, 0,46, pressão total, 0,8245 atm. Então, isso dá, vamos ver lá, 0,40, opa, errei aqui a digitação, deixa eu voltar, 0,46 vezes 0,8245 igual 0,3793 atm. Joia. Então resolvemos o primeiro aqui. Você tem uma mistura de 1 grama de nitrogênio, 1 grama de oxigênio, o volume da mistura é 2 litros nessa temperatura, 27 graus Celsius. Quer saber a composição da mistura? A composição da mistura dá 54 mol por cento de nitrogênio, 46 mol por cento do oxigênio, pressão total 0,8245 atmosferas, pressão parcial do nitrogênio 0,445 atmosferas. E agora, se nós tivermos 1 grama de hidrogênio e 1 grama de oxigênio, o que muda será? Então vamos fazer esse 2 aqui. Nesse 2, vou traçar uma retinha aqui para ficar bonitinho. Tracei. Então aqui eu tenho 1 grama de hidrogênio e
1 grama de oxigênio. Eu sei que 1 grama de oxigênio tem quantos mols? 0,031 mol. 1 grama de hidrogênio, basta dividir 1 grama por 2 gramas por mol, que é a massa molar da molécula de hidrogênio. Então, isso aqui dá 0,5 mol. O que eu já posso afirmar para vocês é que não muda o número de mols de oxigênio, mas muda sim a fração molar de oxigênio. Porque nós substituímos o nitrogênio com massa molar 28 por um gás 14 vezes mais leve, o hidrogênio, com massa molar 2. Então, a fração molar do hidrogênio é o número de mols de hidrogênio dividido pelo número de mols total, que é a soma do número de mols de oxigênio com o número de mols de hidrogênio. Então, isso aqui vai dar 0,5 dividido pela a soma ali dá 0,531. Então, isso aqui vai ficar, eis aqui a nossa calculadora, 0,5 dividido por 0,5, de novo, errei aqui a digitação, 0,531. Então, isso dá 0,94. 0,94 ou 94 mol por cento de hidrogênio. Hidrogênio, não é hélio. H2, não HE. Agora está mais bonitinho aqui, né? E, consequentemente, eu tenho 6 mol por cento de O2. A pressão total certamente vai se alterar, porque, lembrando, você substituiu 1 grama de nitrogênio, que tem massa molar 28, por 1 grama de hidrogênio, que tem massa molar 2. Ou seja, 1 grama de hidrogênio contém 14 vezes mais moléculas que 1 grama de nitrogênio, porque a molécula de hidrogênio é 14 vezes mais leve que a molécula de nitrogênio. Depois vocês pensem sobre essas afirmações que eu falei e vejam se são verdadeiras. Então, a pressão total é o número de mols total, que no caso 0,531 mol, vezes 0,082 litro atm por Kelvin por mol, vezes 300,15 Kelvin. Divide isso aqui pelo volume, que é 2 litros. Então, quanto que vai dar isso aqui? Preciso da calculadora, né? Então, o número de mols total é 0,531 vezes a constante dos gases, 0,082 vezes 300, isso tudo 300,15, né? Temperatura 300,15 Kelvin, dividido por 2 litros, que é o volume. Então, deu 6,53 atm. 6,53 atm. Novamente, notem como a pressão é bem superior à pressão total do caso anterior, tá vendo? Ó. Pressões parciais. Então, a pressão parcial do oxigênio, pressão parcial do O2, vai ser igual à fração molar do oxigênio vezes a pressão total. Vai ser igual ao do exercício anterior, a pressão parcial do oxigênio, porque no exercício anterior você também tinha 1 grama de oxigênio em 2 litros a 27 graus Celsius. Aqui, mesma coisa, 1 grama de oxigênio em 2 litros a 27 graus Celsius, porque a pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se ele estivesse sozinho. Então, como é que isso vai ficar? A fração molar do oxigênio, 6 mol por cento, ou 0,06, vezes a pressão total, 6,53 atm,
já vou pôr aqui do hidrogênio. Pressão parcial do hidrogênio é a fração molar do hidrogênio vezes a pressão total. Então, 0,94 vezes 6,53 atm. Então, 0,06 vezes 6,53, 0,3918, 0,3918. Por que deu diferente aqui do caso anterior? Bom, deve ter a ver com arredondamentos que nós fizemos. Era para dar esse resultado, tinha que ser idêntico a esse. Devo ter feito algum arredondamento idiota aí no meio, né? Mas eu posso conferir as contas, por exemplo. Posso conferir a fração molar do hidrogênio. Ou melhor, do oxigênio. Você tem lá 1 grama de oxigênio, divide por 32 é o número de mols de oxigênio. Aí você divide isso pela soma do número de mols de oxigênio, que já estava na memória de último resultado, por isso eu apertei o answer, mais 0,5, fecha, 0,5 é o número de mols de hidrogênio, 0,0, na verdade é 0,0588 aqui, então vamos modificar aqui, 0,0588. Agora, usando 0,0588 ao invés de 0,06, os resultados devem se aproximar mais do resultado anterior. Então, vou multiplicar isso pela pressão total, que é aproximadamente 6,53. Isso dá 0,3841. Então, 0,3841 atm. Já está bem mais próximo do resultado anterior. Deveria ser idêntico que os resultados, mas como eu falei, o arredondamento nos traz prejuízo. Mas o importante é você entender o conceito aí, por exemplo, por que essa pressão total aqui é tão mais alta no segundo caso que no primeiro. Deixa eu ver aqui. Pressão parcial do hidrogênio vai ser fração molar dele, que é 0,94 aproximadamente, multiplicado pela pressão total, que é 6,50. Opa, teve um problema aqui. É que usar o mouse em vez de usar a canetinha fica mais fácil. 0,94 vezes 6,53. Isso dá 6,14 aproximadamente. Então, cadê aqui meu cursor? 6, opa, baguncei tudo aqui. 6,14 atm. Lembrando que o arredondamento pode trazer uma certa confusão. A rigor, nós deveríamos arredondar tudo no final. Mas acho que o conceito aqui, com relação ao fato da pressão parcial depender do número de moléculas presentes, e quando você substitui o nitrogênio pelo hidrogênio, a pressão total aumenta brutalmente em função da troca de moléculas, de uma molécula pesada para uma molécula mais leve. Isso aí já está de bom tamanho. Bom, deixa eu ver quanto tempo. Já deu 19 minutos para fazer esse probleminha só. Então os outros problemas ficam para a próxima aula. Até lá.